Oi, turminha, tudo bom? Vamos lá para mais uma aula de língua portuguesa com a apostila 2 em mãos. Hoje nós faremos as páginas 84, 85 e 86. Vamos lá? Peguem as apostilas. Página 84 inicialmente. Antes de começarmos na página 84 da apostila, vamos fazer a leitura destas palavras aqui, ó. Nós vamos estudar letras S e Z nas palavras. Vamos lá, ó. Acompanhem comigo a leitura e façam, inclusive, a leitura em voz alta aí. Vamos lá. Cinzento, visual, fazem, curiosidade, incapazes e defesa. Vocês perceberam que existem palavras aqui que são escritas com Z, né? Cinzento, fazem e incapazes. Mas existem outras palavras que são escritas com S. Visual, curiosidade e defesa. Mas, professora, cinzento, visual. Eu estou ouvindo o mesmo som. Exatamente, é sobre isso que nós vamos falar. Na palavra cinzento, eu escrevo com Z. Tem som de Z e eu escrevo com Z. Na palavra visual, eu uso o S, mas tem som de Z. E agora? Calmem. Vamos lá. Vamos pensar no som das letras S e da letra Z dessas palavras que nós acabamos de ouvir. O som das letras S e Z nestas palavras que nós lemos anteriormente, o som era o mesmo? Tá com dúvida? Vamos voltar lá. Vamos lá, ó. Cinzento, visual, fazem, curiosidade, incapazes e defesa. O som é o mesmo? Sim, o som era o mesmo. Era o som do quê? Era o som do Z. Então, todas as palavras, elas tinham som de Z. Então, quando que a letra S, ela tem som de Z? Nessas palavras que nós lemos? Vamos voltar lá no nosso outro slide. Quando que a letra S, ela tem som de Z? Vamos observar aqui, ó. Visual. O que está vindo antes e o que está vindo depois do S? Duas vogais. Muito bem. Curiosidade. O que está vindo antes e depois do S? Duas vogais. Muito bem, de novo. E na palavra defesa, o que é que está vindo antes e depois do S? Isso aí, são duas vogais também. Então, a letra S, ela vai ter som de Z quando ela estiver entre duas vogais. Muito bem. Então, quando que a letra S tem som de Z? Quando ela está entre vogais. Ela está no meio de duas vogais. Tudo bom? Vamos lá, então? Agora sim, eu vou explicar os exercícios da página 84. Aqui eu trouxe as palavras, né? Eu já apresentei para vocês essas palavras. E de acordo com o que a Pro acabou de dizer, vocês vão responder os exercícios. Então, número 1. Leia em voz alta as palavras do quadro acima.
Nós já lemos. Depois, responda. O que você percebeu sobre o som das letras S e Z nessas palavras? Nós já respondemos. O que você percebeu sobre o som dessas duas letras aqui? O som era o mesmo ou o som era diferente? Se você tiver dúvida, pode voltar no vídeo. Número 2. Quando o som da letra S é igual ao da letra Z? Quando que o S tem som de Z? Nós acabamos de falar. Mas, se você tiver dúvida, então voltar no vídeo. Número 3. Escreva outras 3 palavras em que a letra Z apareça, letra A, no início. Então, aqui vocês vão escrever mais 3 palavras. Na verdade, vocês vão escrever, 3 palavras que eu uso letra Z no começo, no início. E aí, quando eu coloco Z no início, por exemplo, na palavra zebra, não pode mais escrever essa palavra, porque eu já dei a dica. Mas na palavra zebra, eu começo com Z e o som é de Z. E letra B, vocês vão escrever 3 palavras em que a letra Z apareça no meio da palavra, tá bom? No meio da palavra, não é no início e nem no final, é no meio da palavra. Combinado? Página 85. Exercício 4. Encontre e pinte as palavras com Z. Então, aqui neste diagrama, eu tenho algumas palavras que começam com Z. Eu tenho algumas palavras que têm o Z no meio da palavra. E eu também tenho, deixa eu só confirmar aqui na minha apostila. Mas eu também tenho aqui palavras que terminem com a letra Z. E eu vou dar uma dica. Nós temos aqui 15 palavras para serem encontradas. Então, encontre essas palavras com Z ou no início, ou no meio, ou no final e pinte todas elas. Número 5. Leia em voz alta as palavras do quadro abaixo e preste atenção ao som do S e do Z. Vamos ouvir então essas palavras, ó. Zoar, zoar e soar. O som é diferente, né? Zumbido, surdo. O som é diferente. Zeca, som. O som é diferente. Zero, sal. O som é diferente nessas palavras também. Então, vamos lá, vamos observar, ó. Todas as palavras que apresentam o Z no início da palavra, zoar, zumbido, zeca e zero, todas essas palavras, elas estão começando com a letra Z. E o som da letra Z é de Z. Então, zoar, zumbido, zeca e zero. Então, quando o Z ele está lá no comecinho, o som é de Z. Agora, vamos prestar atenção nas outras palavras. Soar, surdo, som e sal. Quando a letra S ela está no começo da palavra, qual é o som que ela tem? Muito bem, é isso mesmo. É o som de S. Soar, surdo, som e
sal. Então, com esta explicação, vocês conseguem responder as letras A e B. Letra A. O que você concluiu sobre o som do Z no início da palavra? Olha lá, acabei de falar, acabei de explicar. Quando o Z está no início, ele tem som do quê? De Z, né? Então, é isso mesmo. Letra B. E sobre o som da letra S no início da palavra? O que nós acabamos de aprender? Que o S, no começo da palavra, né, no início da palavra, apresenta som de... É isso aí, som de S. Então, vocês vão responder essas duas questões. Combinado? Na página 86, nós vamos ter aqui um pequeno resumo sobre o que nós acabamos de aprender sobre as letras S e Z. Na verdade, nós já tínhamos falado sobre essa letra, né? Sobre a letra S. Então, nós estamos relembrando algumas coisas. Então, vamos lá. Deixa eu tirar aqui. Pronto. Olha lá. Então, o que nós aprendemos sobre as letras S e Z? A letra S, quando ela está no início da palavra, o S, ele sempre tem o som de S. Então, S lá no comecinho da palavra, o som é de S. Como, por exemplo, nas palavras soar e sal, que nós acabamos de ler. Entre vogais, então, quando o S está no meio de duas vogais, ele tem som de Z. Por exemplo, casa e uso. Peguem a marca-texto e vocês grifem aqui a mesma coisa que a Pro grifou, tá bom? É super importante vocês deixarem essas regrinhas grifadas. E vamos então ver o que nós aprendemos sobre a letra Z. A letra Z, no início da sílaba, então no comecinho da sílaba, né? Não estou falando no começo da palavra. Eu estou falando no começo de uma sílaba. Lembrando que sílaba é um pedacinho da minha palavra. Toda vez que eu abro ali a minha boca para falar um pedacinho, eu estou pronunciando uma sílaba. Então, a letra Z, no começo de sílaba, o Z sempre vai ter som de Z. Como, por exemplo, zero, que está no começo da palavra, né? Mas também está no começo da sílaba. E Zeca, que também está no começo de palavra e no começo de uma sílaba. E no início da palavra, agora sim eu estou falando da palavra, tá bom? O som da letra Z é sempre Z. Eu não posso colocar o S no começo da palavra e esperar que aquela palavra tenha som de Z. Porque nós já vimos que o S no começo tem som de S. Sol, sapato, tá bom? Então, no começo da palavra, o som da letra Z é sempre Z. Tudo bem? Então, agora, né? Eu desejo que vocês tenham uma boa atividade e eu deixei aqui algumas dicas para vocês, ó. Realize as atividades com calma. Volte na videoaula se tiver dúvidas em relação ao conteúdo, né, sobre o que nós aprendemos, ou se você tiver alguma dúvida em relação aos exercícios, então você pode pausar o vídeo, volta, assiste de novo, escuta novamente a explicação da professora, tá bom? Mesmo que você faça isso e a sua dúvida persista, então mesmo que você continue com dúvidas, procure a sua professora através do Hangouts, do e-mail ou do Google Sala de Aula. Por hoje era só.
Um beijo no coração de vocês. Tchau, tchau.